Olá, queridos alunos, como vão vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Nós ainda estamos na pandemia, apesar de uma redução do número de infectados, do número de óbitos, mas ainda estamos em plena pandemia, então espero que todos estejam se cuidando. Aliás, o assunto da nossa aula hoje será justamente a pandemia ou a síndrome respiratória aguda, que envolve aqui a Covid-19, o MERS-CoV e a SARS-CoV. Vale lembrar que os coronavírus são uma grande família de vírus que causam doença respiratória, que varia em gravidade desde um resfriado comum até uma pneumonia fatal, como nós temos acompanhado. Na semana passada, houve um encontro com os alunos do integrado, do primeiro e do segundo ano, e eu trouxe para os alunos, então, a discussão sobre os coronavírus, sobre a síndrome respiratória aguda, e trouxe alguns exemplos. Então, eu resolvi gravar essa aula para disponibilizar para outros alunos também, que acho importante que nós tenhamos bem claro o que significam esses vírus e que é uma síndrome respiratória aguda. Então vamos lá. Entende-se a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, define como síndrome respiratória aguda a partir de três vírus da família de coronavírus, que seriam o Covid-19, que foi descoberto, então, no, como aqui está definido nesse slide, vocês podem ver. A Covid-19 é uma doença respiratória aguda que pode ser grave e é causada por um coronavírus recentemente identificado, oficialmente chamado de SARS-CoV-2, né, que foi nominado então para efeito de notificação como Covid-19. Aqui a gente pode ver uma simulação em 3D do que seria então um coronavírus. Não é um vírus desconhecido, é um vírus conhecido. Ele se caracteriza justamente por ter essas coroas que vão facilitar que o vírus consiga se conectar às nossas células, à célula do nosso organismo humano, né? Aqui, a Covid-19 foi relatada no final do ano passado, de 2019, na província de Wuhan, na China. E desde então disseminou-se amplamente na China e no mundo todo, como a gente já sabe. Para quem quiser ter mais informações atuais sobre o número de casos, mortes, pode entrar então no Centro de Controle de Prevenção de Doenças e da OMS, a Organização Mundial de Saúde, no site da OMS, e ver então como anda o coronavírus pelo mundo nos relatórios da situação que são publicados pela Organização Mundial da Saúde e sob o título de Covid 2019. Eu sugiro que quem tenha curiosidade de entender melhor como anda o vírus, que então entre no site da OMS. Tá? Bom, os sintomas da Covid-19 que a gente tem relato, né? Sim, a maioria das pessoas infectadas com Covid-19 tem sintomas leves ou nenhum sintoma, mas alguns ficam gravemente doentes e morrem. Os sintomas podem incluir febre, tosse, falta de ar ou dificuldade para respirar, calafrios ou tremores repetidos, como calafrios, dor muscular, dor de cabeça, inflamação de garganta, perda do olfato ou do paladar. Né? A maioria das pessoas que são infectadas e relatam uma perda do olfato ou do paladar, podendo isso, inclusive, esse sintoma durar mesmo quando a pessoa para de transmitir o vírus ou para de ter os sintomas graves do vírus. Né? Os sintomas costumam surgir cerca de 2 a 14 dias depois que as pessoas são infectadas. Por isso, quem tem contato com o vírus é recomendado que se mantenha isolado durante 14 dias, que é o período mais ou menos padrão de incubação e onde os sintomas se apresentam. O risco da doença é séria e de morte em pessoas com Covid-19 aumenta com a idade em pessoas com outros distúrbios clínicos sérios,
como doença cardíaca ou pulmonar ou diabetes. São as chamadas comorbidades, né? Então, seriam esses os sintomas da Covid-19. Uma outra síndrome respiratória que a gente também tem notícia é a chamada síndrome respiratória do Oriente Médio, ou a MERS-CoV, né? Vamos lembrar que é sempre da família dos coronavírus, né? A síndrome respiratória do Oriente Médio é uma infecção por coronavírus que causa sintomas semelhantes aos da gripe, né? O MERS-CoV foi detectado pela primeira vez na Jordânia, na Arábia Saudita, em 2012. Vale lembrar que os vírus respiratórios, causadores de doenças respiratórias, eles normalmente ocorre um fenômeno chamado de transbordamento, ou seja, eles estão em animais, né, e eles então sofrem uma mutação e saltam desse animal, conseguem penetrar então no organismo humano, né, e então passam a desenvolver essa doença. Então, assim, a maioria dessas doenças respiratórias, elas têm origem animal, né, e fazem parte então do nosso da nossa relação de domesticação dos animais. Um dos problemas então causados por isso foi essa possibilidade de você ser infectado por algum vírus, né, que sofre uma mutação nesse animal e consegue então entrar no organismo de seres humanos, né? O MERS-CoV, a hipótese é que ele tenha saltado de camilos, né? Então, assim, os casos foram basicamente no Oriente Médio, né? E aí você pega países como França, Alemanha, Itália, Tunísia e Reino Unido, que pessoas haviam viajado ou trabalhado no Oriente Médio. Então teve contato com alguém infectado, ao retornar para o seu país, disseminou o vírus nesse local, né? Não podemos dizer que o MERS-CoV, nesse caso, ele tenha causado uma pandemia como foi o caso do Covid-19, né? Então ele ficou confinado em algumas regiões, como por exemplo na Coreia do Sul, em julho de 2015, depois de um sul-coreano retornou do Oriente Médio, né? Esse surto envolveu mais de 180 casos e 36 mortes. Vale lembrar que ela tem um alto índice de óbitos, o MERS-CoV, né? Então é mais um dos vírus aí que causam a síndrome respiratória aguda e que faz parte da família dos coronavírus, né? O MERS-CoV. O diagnóstico ele é feito por meio da coleta de secreções do trato respiratório, das vias aéreas, né? E por exame de sangue, né? Os médicos suspeitam que o MERS-CoV em pessoas que apresentam infecção do trato respiratório inferior, ou seja, mais profundo, os pulmões, as vias aéreas mais profundas, e que viajaram para uma área onde possam ter sido expostas ao vírus, que residem em tal área ou que tenham tido contato próximo recente com alguém que possa ter tido o MERS-CoV, né? Então, o diagnóstico aqui, vamos lembrar, exame de secreções do trato respiratório e exames de sangue, né? O tratamento, os medicamentos para aliviar a febre e as dores musculares, né? E o isolamento, esse é o tratamento que é muito utilizado. Não existe tratamento específico, como não existe para a Covid. Então, a família dos coronavírus, eles não têm um tratamento específico. São utilizados medicamentos para o tratamento dos sintomas, né? Então, paracetamol, anti-inflamatório e alguns esteroides. O ibuprofeno também, que ficou aí muito, se falou muito do ibuprofeno, né, que são administrados aí para aliviar sintomas como a febre e as dores musculares especialmente, né? Então a OMS recomenda, por exemplo, que as pessoas que viajam para o Oriente Médio, quem é muçulmano tem todo ano aí as peregrinações, né, na Meca tal. Em Meca, a OMS recomenda que deve-se então visitar o site da Organização Mundial de Saúde para obter orientações de viagem, né? Então, mais uma vez aqui a recomendação para que visitem o site da OMS, né?
O outro vírus seria o SARS-CoV. Vamos lembrar que o Covid-19, então, recebeu o nome inicialmente SARS-CoV-2. Então, o síndrome respiratória aguda grave, o SARS-CoV-1, né? Que então seria a síndrome respiratória aguda grave, que é uma infecção causada também por coronavírus, que causam sintomas semelhantes aos da gripe. Nenhum caso foi relatado mundialmente desde 2014, ou seja, não houve uma pandemia de SARS. Né? Os sintomas de SARS lembram de outras infecções virais respiratórias mais comuns. Então, febre, dores de cabeça, calafrios e dores musculares. São sintomas comuns ao SARS, ao MERS e ao Covid-19. Né? Os médicos suspeitam que o SARS somente se as pessoas tiverem sido eventualmente expostas a uma pessoa infectada. Se os médicos desconfiam de que uma pessoa tem SARS, a pessoa é isolada em um quarto com um sistema de ventilação que limita a transmissão dos micróbios, né, dos micro-organismos pelo ar. Os sintomas da SARS seriam, então, parecidos com de uma gripe comum. Né? Lembram os de outras infecções virais respiratórias mais comuns, mas são mais graves. Eles incluem febre, dor de cabeça, calafrios e dores musculares, seguidos de tosse seca e às vezes dificuldade para respirar. A maioria das pessoas se recuperou de 1 a 2 semanas. Entretanto, algumas desenvolveram grave dificuldade respiratória e cerca de 10% morreram, foram a óbito. Então, assim, vamos pensar que o SARS-CoV-1 a letalidade dele é maior que a Covid-19, né? Mas também não houve uma pandemia. Né? Houve uma epidemia em alguns lugares, né? Foi rapidamente controlada, mas não houve uma pandemia. A capacidade de transmissão do vírus ela é menor que a Covid-19. Né? O diagnóstico é uma avaliação médica, exames para identificar o vírus, suspeitas que o SARS somente se as pessoas possam ter sido expostas a uma pessoa infectada. Pode ser feitos exames para identificar o vírus. Né? Então esse seria o SARS-CoV-1. Né? Então seriam esses aí os sintomas, né, da síndrome respiratória aguda. Né? Então, eu quis registrar essa aula para que ela possa ficar disponível para os nossos alunos. Eu vou deixar, como já havia deixado no início da pandemia, ali por volta do mês de abril e de maio, eu havia deixado uma atividade no ECAD para vocês. Eu vou recuperar essas atividades e vou deixar, porque é importante que todos nós saibamos e conheçamos mais detalhadamente esses vírus. Espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor a síndrome respiratória aguda grave, especialmente o Covid-19. Paro aqui e fico à disposição para que vocês possam tirar dúvidas. Forte abraço do professor Alexandre Rosa.